Esse ano Deus está trabalhando comigo da seguinte maneira: Ele me coloca para falar de assuntos que normalmente eu estou sendo testado, né? Aí não basta ser testado, ainda tem que falar sobre, mas Deus é bom. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17 e 18. Vou falar sobre oração e gratidão, numa semana em que basicamente, grosso modo, nada deu certo, nada que eu planejei saiu do lugar, né? Então, eu estou aqui rindo porque a alegria do Senhor é a nossa força, né? Porque senão, vamos ler o texto, né? E a gente vai ouvir o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17 e 18 diz assim: Orem sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, eis a Tua palavra. Senhor, fale aos nossos corações, continue falando aos nossos corações nessa manhã, que possamos Te adorar, Te bendizer, Te exaltar, Pai, com a nossa vida, com o nosso ser, e que possamos nesta manhã aprender um pouco mais sobre a importância da oração na nossa vida cristã e também sobre a Tua vontade, revelada de forma clara nesse texto, nesse verso, de que a Tua vontade é que sejamos sempre gratos, Pai. Fale aos nossos corações, me ajude a ser simples, objetivo e ao mesmo tempo ajudar os meus irmãos a começar a entender a beleza, a grandeza e a maravilha desses versos para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Semana passada, pastor Rafael à noite pregou sobre como nós devemos ficar livres das preocupações, né? De manhã eu preguei sobre alegria e de noite ele pregou sobre Mateus capítulo 6, sobre como Jesus ministra aos nossos corações para que sejamos livres das preocupações. E ele não focou muito assim, né? Mas ele, no finalzinho da mensagem, ele disse que uma das coisas que nós devemos fazer é trocar a preocupação pela oração. Então, Deus é tão bom, né? Que hoje o assunto é sobre oração e sobre gratidão. Que ele não falou da gratidão, mas a gratidão também é uma das formas que a gente trabalha para a gente ficar livre das preocupações, né? Porque ao invés da gente focar nos nossos problemas atuais, a gente foca nos motivos que a gente tem para agradecer ao Senhor. Então eu creio que a mensagem de hoje, os versos de hoje também vai nos ajudar a pôr em prática a pregação da semana passada. No verso 17, Paulo diz assim: orem sem cessar. Irmãos, tanto a oração quanto a gratidão poderia ser cada uma pregação única, né? Poderíamos ter uma pregação só sobre cada uma delas. Mas para agilizar, eu decidi tratar nas duas. Até porque Paulo, nesse verso, quando ele diz orem sem cessar, ou orai sem cessar, ele está basicamente resumindo mais um dos assuntos que a Bíblia fala de Gênesis e Apocalipse, né? Quem conhece a Bíblia, quem é cristão já há um tempo, sabe o quanto a Bíblia fala sobre a oração. É um dos grandes assuntos de toda a Bíblia. Então, Paulo resume nesse verso, orem sem cessar. Já adianta o seguinte: no começo dessa série, lá no capítulo 1, versos 2 e 3, na saudação de Paulo, Paulo fala que orava pela igreja sem cessar. Eu oro por vocês sem cessar. E quando eu preguei foi a terceira pregação dessa série, eu abordei mais esse aspecto de como devemos orar pela igreja local, de como devemos orar constantemente pela igreja. Então, hoje eu não vou abordar esse aspecto, até porque no verso, se não me falha a memória, no verso 25, eu vou voltar nesse assunto porque Paulo vai pedir a oração por ele. Então eu vou voltar nesse aspecto da oração comunitária, em que a gente ora pela igreja. Hoje eu vou abordar o aspecto mais pessoal da oração, mais no sentido de você orar pessoalmente na sua vida, que a gente diz, né? A sua vida devocional. Então eu vou abordar mais esse lado a respeito disso. Então, quando Paulo fala orem sem cessar, eu destaquei esse verso em 3 pontos. Primeira coisa esse verso unicamente, se nós tivéssemos só ele sobre oração,
já seria o suficiente. Porque Paulo diz, orem sem cessar, orem constantemente, né? Ou poderíamos traduzir também, vivam em constante espírito de oração. Primeira coisa que esse verso nos aponta é como que a oração ela é fundamental, indispensável e deveria ser para nós inegociável na verdadeira vida cristã. Então, a vida cristã, que a gente poderia dizer normal, o crente normal, o crente que está, vamos dizer assim, vivendo a verdadeira vida cristã, ele deveria ter esse entendimento de que a oração ela é fundamental, ela é inegociável e ela é indispensável. E, irmãos, como eu disse, esse é um assunto que a Bíblia trata de Gênesis a Apocalipse. Falar sobre oração, a gente poderia falar um ano inteiro, ou até mais do que um ano inteiro. Porque poderíamos começar não apenas com versos como esses, em que a oração nos é apresentada como um mandamento, mas poderíamos passar pela história dos homens e mulheres de Deus ao longo da Bíblia que também oraram, né? Que oraram e tiveram seus resultados. Poderíamos ir em Tiago, capítulo 4, em que diz que Elias era homem como nós, sujeito às mesmas tentações, e orando, não choveu por 3 anos e meio, e orando, o céu se abriu e voltou a chover. Para mostrar, e Tiago está nos encorajando, a igreja lá, para quem ele escreve, a também orar. Então, nós poderíamos, assim, escolher literalmente a respeito. Se eu dissesse para você assim, pregue sobre a oração domingo que vem de manhã, acho que a maior dificuldade sua seria escolher o texto, a passagem, através da qual você poderia usar para falar sobre a oração. Porque a Bíblia fala sobre a importância da oração de Gênesis a Apocalipse. E por que a oração ela é fundamental, indispensável e deveria ser para nós inegociável? Porque durante toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento e no Novo, nós vemos que Deus estabelece a oração como o principal meio de comunicação com Ele. Às vezes a gente vai falar sobre oração e a gente define oração como oração é falar com Deus. Mas, irmãos, oração ela é fundamentalmente falar com o Senhor, mas ela é mais do que falar com Deus, que eu vou falar no segundo ponto aqui sobre os tipos de oração. Nós também podemos orar em silêncio. Nós também podemos orar com gemidos inexprimíveis. Nós também podemos orar com as nossas lágrimas. Então, a oração envolve vários tipos de oração. A oração é como uma gaveta ou como um tipo que existem várias formas de orar. Por isso que a oração não é apenas falar com Deus, embora seja fundamentalmente falar com Deus. Mas a oração é a melhor forma da gente definir oração. Oração é o principal meio que o próprio Deus estabeleceu para que a gente se comunique e se relacione com Ele. Então, orar, a melhor forma de definir orar é se relacionar com Deus. E dentro da oração existem vários tipos de oração. E por que a oração ela é fundamental, ela é inegociável, ela é indispensável? Porque foi o próprio Deus quem estabeleceu a oração como meio da gente se comunicar e se relacionar com Ele. O segundo principal meio é através da Bíblia, através da leitura da Bíblia. Mas os dois andam de mão dadas. Aquele exemplo que eu sempre gosto de dar é como um pássaro de 2 asas, como um pássaro que tem 2 asas e para ele voar ele precisa de 2 asas. As 2 principais asas do cristão é a oração e a leitura bíblica. E uma coisa está conectada à outra e deve estar conectada à outra. Nós devemos ler a Bíblia em espírito de oração, nós devemos orar antes de ler a Bíblia, nós devemos orar depois de ler a Bíblia, porque ao ler a Bíblia, ao ver o que Deus deseja para a nossa vida, nós devemos orar pedindo ao Senhor graça para poder pôr em prática. Nós devemos orar a Deus para falar com Ele as dificuldades que às vezes a gente tem. Por exemplo, eu disse na reunião nossa, né, com os pastores na quinta-feira, nós, liderança, estamos tendo uma reunião com os pastores Rafael e Alexandre toda quinta-feira. Eu, falando lá na quinta-feira, eu falei que a pregação como a de domingo à noite, sobre se livrar das preocupações, existem irmãos que têm mais facilidade e outros mais dificuldades. Eu disse que talvez a gente tenha pessoas entre nós que pode estar devendo 10 mil
Ele consegue deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, né? E não ficar arrancando os cabelos da cabeça, mesmo devendo R$1.000. Já eu conheço outras pessoas que, se ele ficar devendo R$1 na padaria, ele não consegue dormir sem ter, você entendeu? Não sei se você é assim. Se ele estiver devendo R$5, tem gente que está devendo R$5 por cônjuge e não consegue dormir. Não, eu tenho que pagar e tudo mais. Então, assim, as pessoas lidam de maneiras diferentes. E num culto em que a gente estava, que devia ter umas 50, 60 pessoas, vai ter irmãos que vai ouvir aquela palavra e vai ser mais tranquilo para ele, né? Mas outros irmãos não, outros irmãos eles vão falar, meu Deus, como é que eu fico livre? Como é que eu não me preocupo, pastor? E o que a gente faz após ouvir uma pregação dessa? Em oração ao Senhor. Por isso que sempre quando acaba a pregação, a gente ora, porque deve ser a primeira coisa a fazer após ouvir a palavra do Senhor. Seja para falar com Ele, pedindo misericórdia e ajuda, Senhor, me ajuda então a não me preocupar excessivamente com meus problemas. Seja também para poder dizer ao Senhor, Senhor, eu tenho dificuldade, eu preciso de ajuda. Então a gente precisa sempre constantemente estar em oração, e é por isso que a oração e a leitura da Bíblia, elas andam juntas. Eu também gosto sempre de dizer, e aqui já indo até para a parte mais prática, é que talvez se você me dissesse assim, pastor, eu ainda não sei orar, eu queria aprender a orar. Irmãos, a primeira coisa que eu digo para um novo convertido, ou para quem ainda se considera que não sabe orar, é leia a Bíblia. Porque se você ler a Bíblia, você aprende a orar. Por quê? Porque, para começar, ao ler a Bíblia, você vai ver exemplos de oração dos homens e mulheres de Deus. Então, só de ler as orações, se você ler o Salmo, então, aprender a ler o Salmo diariamente, você vai aprender a orar, meus irmãos, porque os Salmos, eles basicamente são canções e orações. Então, se você ler lá, em primeiro lugar, você aprende a orar vendo na prática exemplos de orações dos homens e mulheres de Deus. E, em segundo lugar, você aprende a orar porque, ao ler a Bíblia, você vai aprendendo o que agrada e o que não agrada a Deus. Você vai aprendendo, você vai aumentando o seu repertório sobre o que falar com o Senhor. Se você pega só a oração do Pai Nosso, aquele ali já é tudo sobre o que orar. Então, por isso que eu digo que ao ler a Bíblia, a gente vai aprendendo a orar. Então, Bíblia e oração, elas andam de mão dada. E é ao ler a Bíblia que a gente entende que o Senhor deseja que oremos, que o Senhor ordena que oremos, que a gente entende que Deus, ele nos convoca à oração. Uma das coisas, quando a gente fala sobre oração, especialmente novo convertido, talvez você já pensou isso, pastor, por que eu vou orar se Deus já conhece o que eu vou dizer? E a Bíblia também fala isso, né? Davi nos Salmos, ele diz isso, antes que a minha palavra chegue à minha boca, o Senhor já a conhece de forma completa. Então, Deus conhece o que a gente vai falar com Ele, antes mesmo da palavra chegar na ponta da língua. Mas ainda assim, meus irmãos, Deus é um Deus que vira para nós e diz, eu quero te ouvir. Eu quero ouvir você falar. Eu conheço até melhor. Às vezes você vai expressar de uma forma que eu sei, inclusive, que não era dessa forma que você queria expressar. Mas que por temor você fala, não, eu vou falar desse jeito porque... Né? Você já fez isso com seu pai e com sua mãe? Você respondeu de uma forma que por dentro, se você fosse responder da forma que você gostaria de responder, seria muito diferente da forma. Então, às vezes a gente é assim com Deus, irmãos. Às vezes a gente, por temor, não fala com o Senhor como dentro de nós. E deixa eu te dizer, o Senhor conhece, Ele sabe como você formulou, e inclusive às vezes que é diferente a forma como você expressa para Ele. Ele conhece, mas ainda assim, Ele em toda a Bíblia, Ele convoca, Ele chama o seu povo para orar a Ele. Um dos textos clássicos sobre oração, qual que é? 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, arrepender dos seus maus caminhos e me buscar, eu ouvirei, atenderei e responderei a sua oração, sararei a sua terra. Então Deus é um Deus que o tempo todo Ele está convocando a gente a orar, Ele está incentivando a gente a orar. Jesus orava enquanto esteve nessa terra. Lucas capítulo 5, verso 16 diz que Jesus se retirava para lugares solitários e ali Ele orava e ali Ele falava com o Pai. Um dos outras passagens clássicas sobre a oração, Lucas 18, Jesus conta a parábola da viúva persistente. Não sei se vocês vão lembrar dessa passagem.
Em Lucas 18, verso 1, diz exatamente assim: Jesus lhe contou uma parábola para mostrar como eles deviam orar sempre e nunca desanimar. E ele conta a história da viúva que tinha uma causa com o juiz, e o juiz, por ser ímpio, por não ter temor de Deus, e ele dizia isso: eu não temo nem a Deus nem aos homens, não julgava a causa da viúva. E Jesus conta a história para falar que aquela viúva todos os dias ia lá importunar o juiz, a ponto do juiz virar e dizer: eu não temo aos homens e nem a Deus, mas porque ela está me importunando, eu vou julgar a causa dela. E Jesus termina dizendo assim: se um juiz iníquo, ele respondeu à mulher e julgou a causa dela, mesmo sendo ímpio, ele diz: quanto mais o Pai de vocês que está no céu não julgará a causa de vocês quando vocês pedirem. Então Jesus ensina essa parábola sobre a importância da gente perseverar em oração, porque Deus é um Deus que nos convoca a orar, que diz: olha, eu poderia fazer sem você pedir, como Ele faz muitas coisas sem a gente pedir. Mas Deus é tão maravilhoso que na sua soberania, na forma como Ele deseja que as coisas sejam feitas, Ele vira para o seu povo e diz: eu quero ouvir vocês falar, eu quero ouvir vocês pedir. Tiago chega a dizer que a gente não recebe porque a gente não pede. Então, irmãos, é um dos mistérios da palavra de Deus, de que algumas coisas Deus só vai fazer no dia em que a gente pedir Ele para fazer. Porque Ele faz isso, aí é com Ele, né? Sojuca, que não puderam estar de manhã, mas vão estar à noite, da Dona Fátima, ele fala, um dos versos favoritos dele é que as coisas reveladas é do homem e as coisas ocultas é de Deus. Então, irmãos, Deus não explica as formas como Ele faz as coisas. Amém? Mas a gente crê que a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Então, irmãos, deixa eu dizer, deveríamos tomar isso como um privilégio, porque nós não servimos a um Deus que criou todas as coisas, largou a gente, foi embora, e se a gente tentasse chamar a atenção dele, ele não estaria nem aí. Você já conversou com alguém que não está dando a mínima para o que você está falando? Deus não é assim. Deus é um Deus que, na verdade, Ele é o primeiro a virar para a gente e dizer: vem falar comigo. Vem falar comigo porque eu quero te ouvir. Eu vou sentar contigo e eu vou ouvir a sua causa. Irmãos, deveríamos ter isso como um privilégio. Deveríamos ter isso como um dos principais motivos pelo qual nós amamos, adoramos esse Deus. Porque Ele é um Deus que quer sentar com a gente. Eu mandei no grupo da igreja um vídeo sobre a cadeira de Deus. Não sei se alguém viu. Deus é um Deus que quer que a gente separe um momento para falar com Ele, porque Ele inclina os seus ouvidos para ouvir a nossa oração. Irmão, você tem noção de que nós, crentes, quando estamos num lugar como esse, ou quando você está lá no seu quarto, como diz Jesus, fechando a porta, você já parou para pensar na maravilha que é o fato de que você pode ter certeza que você não está falando para as paredes? Você não está falando para as paredes. Deus pode não... Deixa eu te dizer, Deus pode não te dar um sinal de você ouvir uma voz, de você sentir nem mesmo um arrepio. Poxa, eu orei durante 1 hora e nem arrepiei, nem os cabelinhos do braço arrepiou. Não é por causa disso, não é porque seus cabelinhos não arrepiou, não é porque você não sentiu algo especial que significa que Deus não ouviu você. Meu carro está estragado. Já estou 1 semana sem trabalhar porque ele estragou. E o mecânico lá em casa mexendo nele e ele falando que ele é desviado. Até ele disse que ia vir no culto e não veio. Ele falando que ele está desviado e que às vezes ele fala com Deus, mas ele tem a sensação de que o teto é de bronze, que é uma expressão bíblica, né? Que a oração não passa do teto. O que eu falei com ele? Eu falei: meu irmão, não importa a sensação que você tem quando ora. Você pode ter essa sensação de que a oração não está passando do teto, mas a Bíblia nos afirma que ela está passando do teto e chega até Ele. O problema é que a gente quer controlar a forma como Deus responde. Não sei se vocês lembram da história de Naamã. Quando Naamã vai até o profeta, o que o profeta faz? O profeta não espera nem ele chegar até ele, vira para o servo e diz assim: vai lá e manda ele mergulhar 7 vezes no vinho. Aí o menino vai e dá um recado para Naamã. Qual que é a resposta de Naamã? Não, como assim? Eu achei que o profeta ia vir, ia orar, ia ter um mover.
Aí ele manda um recado para um menino para falar comigo. Vai lá no rio mais sujo que tem na região e mergulha 7 vezes. Por quê? Porque Naamã, ele tinha a expectativa de falar com o profeta, mas ele queria também controlar a forma como o profeta ia responder. E às vezes a gente trata assim com Deus. É o eterno Gideão, né? Senhor, o senhor faz com que eu vou pôr um novelo aqui e tudo ao redor molha, só o novelo que não. Aí Deus faz, que às vezes na misericórdia ele ainda atende a gente. Foi suficiente para Gideão? Não, ele falou, Senhor, tá, mas agora faz o contrário, molha o novelo e o resto fica... A gente quer controlar o jeito que Deus responde. E, meus irmãos, uma das maravilhas sobre a oração é que não importa a forma como Deus responde, não importa a sensação que a gente está. Talvez você está passando por um momento em que a sua sensação é que as suas orações não têm chegado até Deus, porque ou Ele ainda não te respondeu do jeito que você gostaria que respondesse, ou Ele ainda não respondeu no tempo que você quer que Ele responda, certo? Você pode permanecer com essa sensação de que não está passando do teto. Mas, meus irmãos, nós temos uma promessa e uma certeza na palavra do Senhor, de que Jesus garantiu. Ele disse, até agora vocês nada têm pedido. Mas a partir de agora vocês vão pedir em meu nome e o Pai vai responder vocês. E uma das promessas maravilhosas de Jesus é que ele diz assim, ele vai responder não apenas por vocês orarem em meu nome, o que já seria, deixa eu te dizer, o que já é o fundamento da oração, é orar em nome de Jesus. Porque ainda que Deus não responda a gente por mérito nosso, e jamais é por mérito nosso, Ele nos responde porque estamos em Cristo Jesus. Mas Jesus disse ainda assim, irmãos, que ainda deixa mais maravilhoso. O Pai não vai responder porque vocês estão orando no meu nome. Em outras palavras, ele estava dizendo assim, e o Pai vai responder não apenas porque vocês estarão orando em meu nome, mas porque o Pai ama vocês assim como me ama. Então Jesus garantiu de que esse Pai que nos ama ouviria e responderia. O que a gente precisa ficar satisfeito é que Ele não vai fazer do jeito que a gente às vezes espera. Amém? Então a gente precisa ter, mas a gente não precisa viver com essa sensação de que eu vou parar de orar porque Deus ainda não me respondeu ou não respondeu do jeito que eu quero. Uma das principais promessas sobre a oração é que Deus sempre ouve a gente. Sempre. Ele pode não nos dar o que a gente está pedindo. Porque Tiago diz que às vezes a gente não tem porque a gente pede mal. Por isso que é importante ler a Bíblia, porque a gente precisa orar de acordo com a vontade dele. Certo? Mas mesmo sendo uma oração louca contra a vontade de Deus, Ele sempre vai ouvir. Ainda que Ele não dê aquilo que a gente orou, não responda da forma como criamos a expectativa. Amém? Então a oração, em primeiro lugar, ela é fundamental, indispensável e inegociável. Todos os homens e mulheres que andaram com o Senhor oraram. Jesus, quando esteve na terra, orou. E aqui está o apóstolo Paulo virando para a igreja e dizendo, orem sem cessar. O segundo ponto é que, normalmente, quando a gente vai falar sobre oração, a gente começa a se preocupar com o tempo. Pastor, mas o que eu vou falar com Deus em 30 minutos? Orar 1 hora? Meu Deus do céu, eu não tenho isso tudo para falar. Pastor, já viu um videozinho? Tem um videozinho na internet que o irmão entra para o quarto para orar e aí ele começa. Aí o videozinho acelera. Ele ora de um jeito, ora ajoelhado, ora deitado, ora em pé, lê a Bíblia, lê um outro livro e tal, e aquele negócio todo, ora mais um pouco e lê um livro e lê a Bíblia e tal, aquele negócio todo. Aí, quando ele acaba, que ele vai olhar no relógio, passou 5 minutos. Aí é engraçado, mas é sensação, você já teve essa sensação, tem certeza, né? De você falar, orar e fala, poxa, orei 1h30. Quando você vai olhar no relógio, passou 10 minutos, você fala, já era o seu, não tem mais nada para falar. A gente bate essa sensação, e quando a gente lê orem sem cessar, a gente fica, Senhor, eu não vou ter o que falar com o Senhor, não. Como que eu vou orar sem cessar? E a segunda coisa que eu quero dizer, e que ajuda a gente a esclarecer isso, é que, como eu comecei dizendo, e vou desenvolver um pouco mais, existe, meus irmãos, não apenas um tipo de oração. Existem vários tipos de orações. Amém? E eu enumerei algumas aqui, 3, 6, 8. 8 tipos de oração que eu poderia dar base bíblica para cada uma delas. Mas para tornar o sermão objetivo,
Eu não vou dar base bíblica, mas poderia mandar para vocês aí, talvez você até vai conhecer. Tem os vários tipos de oração. Então eu vou só pontuar aqui, fica como dever de casa você estudar sobre isso para você crescer nesse tipo. Primeiro tipo, é o mais básico de todos, louvor e adoração a Deus. O que você vai fazer quando você estiver orando em louvor e adoração a Deus? Irmãos, você não vai focar nos seus pedidos, você não vai focar em intercessão, em orar pelo vizinho, você não vai focar. O único foco da oração de louvor e adoração é adorar a Deus em oração, em louvor. Nesse tipo de oração, você pode pegar um louvor e colocar para você cantar e fazer do louvor a sua oração. Quantas canções nós temos? A última que os irmãos cantaram, Em Teus Braços é meu descanso, é uma oração, meus irmãos. Como eu disse, os salmos, eles são oração e canção. E muitas deles dos salmos que são orações, a igreja, o povo de Israel e a igreja no seu começo cantava os salmos. Então, nós podemos fazer desse momento, pegar ali canções que exaltem quem Deus é e fazer dessas canções a nossa oração. Amém? Então, só nisso, olha para você ver, só nisso, se você for adorar, e aí o foco qual é? O foco é Deus, quem Ele é, os atributos de Deus. Então você vai orar e engrandecer a Deus porque Ele é santo, porque Ele é amoroso, porque Ele é fiel. Eu cantarei da bondade de Deus, porque Ele é fiel em todo tempo Ele é bom. E aí você vai adorando a Deus por quem Ele é, irmãos. E aí, deixa eu dizer, irmãos, se a gente for separar um tempo para orar e louvar a Deus por quem Ele é, por quem a Bíblia revela que Ele é, deixa eu dizer para você, só nisso daí, se você conhece bem a Bíblia e os atributos de Deus, você vai ver que você tem motivo para orar, minutos, horas a fim. Amém? Horas a fim. Segundo lugar, oração de ação de graças. Aí aqui tu vai agradecer a Deus. Orar agradecendo a Deus por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer. E aí tu pode enumerar, irmãos. Tu pode fazer um caderno de motivos que você tem para agradecer a Deus. Amém? Eu tenho vários motivos pelo qual lamentar essa semana, mas deixa eu dizer, eu também tenho vários motivos pelo qual eu tenho para agradecer ao Senhor. Amém? Eu poderia focar no fato de que o meu carro estragou, mas eu posso aqui hoje agradecer a Deus porque Ele colocou um mecânico no meu caminho que está desviado. E ali, inclusive, ele teve momentos ali que ele mexendo e a gente conversando, e que ele virou e falou assim, o Misael me contou para você minha vida, não tem base não, eu estou começando a assustar e ficar, Deus, o que você está querendo com isso? Então, assim, poderia agradecer de que Deus colocou uma pessoa no meu caminho, que em função de um problema que aconteceu comigo, Ele estava me dando a oportunidade de talvez resgatar uma pessoa para os caminhos do Senhor. E Tiago diz que aquele que consegue fazer o justo se converter dos seus maus caminhos, tem uma multidão de pecados perdoados. Quem se lembra desse texto? Então, eu posso focar, e é maravilhoso eu focar nesse lado. Então nós temos, irmãos, eu tenho certeza que se você for anotar, fazer uma lista das coisas que você tem motivos para agradecer ao Senhor só nessa semana, eu tenho certeza. Se você focar nisso, eu tenho certeza que você vai conseguir enumerar. E aí, meus irmãos, se você for agradecer ao Senhor por cada uma dessas coisas, né? Outro motivo de oração, confissão e arrependimento de pecado. Ou como nós temos também motivos para confessar e arrepender ao Senhor. Como diz o texto, quem pode dizer, estou limpo de coração, então subirei ao monte do Senhor, diz o Salmo. Qual de nós, meus irmãos, poderia estar aqui nesse culto e dizer, eu estou aqui, estou sem pecado. Não cometi pecado nenhum essa semana. Ainda que você me dissesse isso, você já teria um pecado para confessar. Porque aquele que diz não ter pecado, engana-se a si mesmo e torna Deus mentiroso. Diz 1 João capítulo 2. Então, irmãos, vamos lá, se a gente parar para confessar os nossos pecados e nos arrepender dos pecados que cometemos e que às vezes ainda não tomamos consciência, nós também temos muitos motivos para orar. Outro motivo, orações de súplicas, ou o que a gente costuma dizer de petições, que é o quê? Apresentar a Deus as suas necessidades, seus desejos e suas aflições. Só essas três coisas. Apresente a Deus suas necessidades.
Filipenses capítulo 4, verso 6, não estejais ansiosos por coisa alguma, antes torne conhecido diante do Senhor, através de orações e súplicas, as suas necessidades, aquilo que te aflige. É o que o pastor Rafael pregou. Ao invés de você se preocupar excessivamente, transforma isso em oração. Então vai para o joelho, vai diante do Senhor, fecha a porta do seu quarto, senta numa cadeira na sua varanda com o sol batendo em você e vai apresentar ao Senhor suas necessidades, seus desejos. Senhor, eu tenho o desejo ainda de conquistar minha casa própria. E apresente ao Senhor ou as suas aflições, meus irmãos. Se você já leu os Salmos, você sabe que tem muito salmo na Bíblia que se a gente lê num primeiro momento, a gente fala assim, isso aqui é uma oração, isso aqui não podia nem estar na Bíblia. Tem salmos, meus irmãos, que assim, ó, o salmista passa o salmo inteiro sem agradecer a Deus por nada, ele só está, vamos dizer assim, desabafando ao Senhor, apresentando ao Senhor as aflições dele. Quem conhece a história de Jó? E já leu os capítulos sem ser... A gente costuma ler só o capítulo 1 e 42, né? 1 e 2 e o 42, né? Mas lá na congregação a gente estava estudando os capítulos, a gente parou no 14, se não me falha a memória. Irmãos, tem a oração de Jó. Se você leia Jó, capítulo 3, você vai falar, Jó não era crente, não. Mas ele era, irmãos. Mas o que ele está fazendo? Ele está derramando diante do Senhor a sua aflição. E Jó chega a pedir a Deus, a dizer, Senhor, eu quero morrer. Me deixa morrer. Me dá sossego. Eu quero sossego. Eu quero descansar. Porque o meu sofrimento é grande a ponto... Jó, e meus irmãos, Jó amaldiçoa o dia do seu nascimento. Jó deseja nunca ter nascido. Aí a gente olha e fala, Jó não era crente. Pelo contrário, o capítulo 1 começa dizendo que o próprio Deus disse que ele era crente, reto, justo, íntegro, que se desviava do mal. Como conciliar com o Jó do capítulo 3 da sua oração? É porque, meus irmãos, crente também passa por coisas nessa vida que se a gente... Eu sempre costumo dizer que às vezes... Um pastor, se ouvisse a oração que você está fazendo, ficaria escandalizado com você, mas deixa eu te dizer, Deus é um Deus que Ele não se escandaliza. Amém? Ele não se escandaliza. Então, meus irmãos, ao invés de desabafar no status do WhatsApp, no Facebook, mandar um textão lá, vai falar com o Senhor. Quem conhece o irmão Lázaro, que faleceu na pandemia? Lembra do irmão Lázaro? Ele tinha uma música, o nome de uma das favoritas dele é Conte a Deus. E na música ele fala assim, você já contou para todo mundo, você já contou para os parentes, para os amigos, conta a Deus. E é isso, meus irmãos. Às vezes a gente já falou com todo mundo, com os parentes, com os vizinhos, já postou no Instagram, no Facebook, no status do WhatsApp, e talvez a gente ainda só não nos derramou diante de Deus. Então, orações de súplicas, e aí vamos lá, né? Se a gente for apresentar ao Senhor nossas necessidades, desejos e aflições... Pastor, orei 1h30 e eu só derramei ao Senhor minhas aflições. Amém. Outro motivo, oração de edificação e crescimento espiritual. E aí, nessa oração em que você vai buscar o Senhor, você pode orar por dons espirituais. Paulo nos encoraja a orar para buscando os melhores dons. Você pode orar pela busca e compreensão da vontade de Deus para a sua vida. Jesus ensinou a orar. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Então tu ora para que a vontade de Deus seja feita na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Senhor, revela a tua vontade para mim no meu trabalho, na minha família, e etc, etc, etc. Você pode orar por santificação. Senhor, meus olhos estão impuros. Senhor, assim como Isaías, minha boca está, meus lábios estão impuros. Purifica, Senhor. Essa semana eu já falei coisa que eu não devia ter falado. Eu cometi o pecado da fofoca. Eu murmurei. Eu falei palavras que eu não devia ter falado. Eu entrei em conversa fiada que eu não devia ter entrado. E tudo isso a Bíblia fala para a gente fugir. Mas eu entrei, Senhor, purifica os meus lábios. Que a Bíblia diz que a gente deve, até com as nossas palavras, louvar o Senhor. Senhor, eu tô um tagarela, eu tenho conversado fiado, eu tenho... Está entendendo? Santifica os meus lábios, e eu estou falando aqui só dos lábios. Santifica os meus olhos, Senhor, santifica o meu coração, dá-me um coração igual ao teu. Lembra da canção? Então tudo isso são motivos de oração para busca livrar da tentação.
Livrai-nos do mal, Jesus ensinou no Pai Nosso. Então você pode orar, não nos deixe cair em tentação. Jesus virou para Pedro e falou assim, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ore ao Senhor para que você não caia quando for tentado. Quantos de nós caem na tentação que a gente não ora ainda quando está na tentação, ou até antes? Senhor, me livra da tentação. Tem um irmão que com frequência, quando eu converso com ele, ele fala, eu estou fugindo. Quando eu estou no passeio e eu vejo a tentação, eu atravesso e dou. Eu estou escolhendo dar a volta no quarteirão, andar mais para não passar no caminho da tentação, e a gente deve orar. E quando a gente ora para que o Senhor nos livre da tentação, na hora em que a tentação estiver aparecendo, nos próximos versos nós vamos falar sobre fugir da aparência do mal, né? Acho que vai ser daqui 2 semanas. Então, o Senhor vai nos dando sensibilidade. Quando a gente está no passeio da tentação, o Espírito Santo vem e diz, atravessa, dá volta no quarteirão. Você obedece e dá volta. Então você pode antecipar isso através da oração para livrar da tentação. E falando de edificação e crescimento espiritual, ainda tem a oração em línguas. Quem tem o dom de orar em línguas, você poderia passar horas só orando em línguas. Paulo diz lá em 1 Coríntios 14, eu louvo a Deus porque eu oro em línguas mais do que todos vocês. Então, só orando em línguas em que você vai estar edificando a si mesmo, você também pode ficar minutos até horas orando em línguas. Oração silenciosa, que é aquela oração em que você, às vezes, está em silêncio com o Senhor. Uma vez eu ouvi dizer que perguntaram à Madre Teresa de Calcutá, o que você fala com Deus em oração? E ela respondeu assim, eu não falo nada, eu só escuto. E aí que a pessoa virou e falou assim, e o que Deus fala com você? E ela respondeu assim, ele não fala nada, ele só escuta. Para mostrar que às vezes, irmãos, esse é o problema. É que às vezes a gente acha que orar é começar a falar do primeiro minuto até o último. Não, às vezes a gente pode ir para um momento de oração e simplesmente ficar em silêncio. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Às vezes a gente pode também orar ao Senhor com gemidos inexprimíveis. Quem aqui já teve a experiência de orar ao Senhor apenas com as lágrimas caindo do seu rosto? E a Bíblia diz em Apocalipse que as lágrimas dos santos o Senhor recolhe num vaso. Amém? Oração silenciosa. Orações de intercessão, que aí a gente ora para família, parente, amigo, vizinho, pedidos específicos de pessoa, daqueles irmãos, daquelas pessoas dos 6 horas, né? 6 horas lá para mim, né? Então, pedidos específicos. A Bíblia nos diz para orar pelos governantes, pelas autoridades da cidade, do país, entendeu? Então, nós temos também os motivos que a Bíblia nos dá para orar pelas autoridades. A Bíblia nos diz para orar para que a gente tenha paz na cidade, porque na paz da cidade a gente vai ter paz. Se Lafayette for uma cidade pacífica, nós viveremos uma vida pacífica, mas se Lafayette virar um caos, a nossa vida vai estar em caos, porque não tem como a gente separar a nossa vida da vida da cidade. Então devemos orar. Então aqui é a oração de intercessão, que só nisso daqui também a gente pode ir horas. Se você lembrar de todas as pessoas que pediu oração nessa semana, você tem motivos para orar horas aí. Ore pelas pessoas do seu GECE, ore pela igreja. Oh, quantos motivos a gente tem para orar pela nossa igreja local? Jesus nos ensinou a orar para que Deus envie trabalhadores para a seara. Paulo, em Efésios, no capítulo 1 e no capítulo 3, Paulo dá ali quase que um manual pelo motivo pelo qual a gente pode orar pela nossa igreja local, para que a gente conheça a altura, a largura, o comprimento e a profundidade do amor de Cristo, para que a gente cresça no amor. Então, nós temos motivos para orar em intercessão. E relacionadas à igreja, ao reino de Deus. A gente ora pela igreja local, pela igreja na cidade. Oramos pelo avanço do evangelho no mundo. Devemos orar para que o evangelho seja pregado nos 4 cantos do mundo. Nossa denominação tem igreja na Espanha, na Suíça, Portugal. Ore pela igreja, pela nossa denominação no mundo. Ore pelos missionários. Se você entrar no perfil lá ou no site da Portas Abertas, eles trabalham com a igreja perseguida. Quantos motivos nós temos de oração pelos irmãos nossos que são perseguidos na China, na Coreia do Norte. E a gente deve orar não só para que o Senhor sustente a fé deles em meio à perseguição, como também devemos orar para que missionários, pessoas, o Senhor mova pessoas para ir lá pregar nos lugares onde não foi pregado. Devemos orar para que o Senhor levante pessoas que vão contribuir generosamente, abundantemente com a finança, para que os missionários sejam sustentados. Um dos principais problemas da obra missionária é o sustento dos missionários.
Então nós temos, irmãos, motivos para orar 24 horas. Amém? Por isso que, já vou dar uma coisa prática aqui para mim não esquecer no final. Uma das coisas que eu aprendi, e confesso que eu parei de praticar e eu preciso voltar a praticar, é separar por dia da semana. Então eu pego todos esses assuntos, amém? E aí, a rotina corrida, eu separo por dia da semana. Então na segunda eu oro por esse motivo, você está entendendo? E você vai ali e durante a semana você fecha tudo. Você também não precisa orar tudo num dia só, amém? E é isso. Então, meus irmãos, só isso nos ajude a entender que se a gente for fazer direitinho ali, anotar, nós temos motivos para orar, irmãos. Posso te dizer, tu vai orar 1 hora, 2 horas e no final vai falar assim, poxa, faltou metade da lista dos motivos de oração que eu tinha. Isso se você considerar um dia só, né? Agora, vou dizer, até o período de intercessão que a gente tem na terça-feira, se durar meia hora, se durar 1 hora, a gente tem que ser objetivo nas orações. Porque se a gente for orar, tá entendendo? E aí o que eu estou te dizendo, irmão, se você orar 2, 3, tudo isso aqui que eu listei, se você pôr no caderno, eu vou mandar para você, se você quiser, o meu esboço aqui que te ajuda a estudar. Mas se você for pegar cada um desses motivos, for estudar a Bíblia para pegar base bíblica, versos da Bíblia que te ajudam e que te dá bagagem para aprender, que a oração a gente aprende, para aprender a orar por cada um desses motivos, irmãos, se você orar 3 minutos, se você for sistemático e cronometrar, eu vou orar 3 minutos por cada um desses motivos. Irmão, tem certeza, menos de 1 hora você não ora não. Amém? Então, qual que é o ponto? E aí eu digo para vocês, não é que às vezes a gente não ora porque não quer. Eu vou te dizer, a maioria dos crentes não ora porque não sabe. Não sabe orar de forma prática. Amém? Não sabe orar. Tem uma compreensão errada do que é oração. Amém? Eu vou ficar falando 1 hora, glória a Deus, aleluia, aleluia, santo, santo. Não, irmão, estão entendendo? Então, em terceiro lugar, orar sem cessar significa que a oração, não que a gente deva orar 24 horas, mas que a oração, ela deve ser constante na nossa vida. Amém? Constante. Constante. E aí também entra o fato de que talvez a melhor forma, ou melhor lugar para orar é entrando para o seu quarto e fechando a porta. Mas você pode orar no seu trabalho. Você pode orar em pensamento, que o Senhor lê pensamento. Você pode orar em espírito. Você pode no seu trabalho, dependendo da situação, entrar no banheiro e orar lá. Você pode orar dirigindo. Amém? Você pode orar no seu trabalho, na hora do almoço. Você pode orar de várias formas. Você pode manter um espírito de oração. Você já fez alguma atividade que não demandava você falar ou algo assim? E você foi ali, no silêncio ali, em espírito de oração, falando com o Senhor? Às vezes você pode achar que não, mas às vezes até um momento ali em que você está pensando nas coisas da vida, se há o temor de Deus no seu coração, aquilo quase que sobe como uma oração. Senhor, como é que às vezes você acha que está pensando e você está orando. Senhor, essa semana está difícil, como é que eu vou fazer para resolver essa situação? Às vezes você acha que está só pensando e você está orando. Amém? Então é esse espírito de oração. Então isso significa que não só devemos, mas podemos orar em qualquer lugar. Oração no monte é bom que você tem mais liberdade, você pode gritar, você pode espernear, você pode fazer o que for. Essa é a mística do monte, é essa. É que às vezes se você for orar em casa do jeito que você tem liberdade para orar no monte, seus vizinhos vão chamar a polícia para você, né? Então assim, aí você vai para o monte. Não, no monte não, no monte tá só eu e os irmãos, eu estou sozinho. Aqui, meu filho, aqui eu posso chorar, esgoelar, posso gritar, Senhor, me ajuda, né? Ninguém vai estar ali para poder, a não ser que alguém, quem já teve experiência de alguém sair do meio do mato, você está no monte, você toma um susto, né? Você toma um susto, mas enfim. Então, orem sem cessar, meus irmãos. Quando a gente entende isso e vai estudando e aprendendo, a gente ora. Por fim, eu digo o exemplo. Eu não faço não, nunca fiz, tá, irmãos? Mas quem já fez ou faz academia aqui? Quem já fez ou faz? Então você poderia dizer melhor do que eu, como é que foi a primeira semana?
Hã? Doloroso, literalmente, né? Vontade de virar e falar, nunca mais eu ponho o pé nesse lugar. É por isso que eu nunca nem tentei, irmãos. Eu concordo com o que eu ouvi o pastor dizer uma vez. O aparelho mais difícil da academia é a porta da frente, né? Porque é doloroso. Mas quem já está há um tempo aí? Quem já está acostumado? Irmão, tem gente que assim, ó, se ele ficar sem ir na academia, ele dá um treco. Porque já acostumou, o corpo já está. Entendeu? Por quê? Porque é toda questão de se tornar hábito. Irmãos, a oração é a mesma coisa. No começo, vai ser doloroso, vai ser difícil. Você pode orar sentado. No começo vai ser mentalmente doloroso. Mas se você perseverar na prática, daqui a pouco a dificuldade vai ser falar, irmão, tá bom? Irmão, tá na hora de ir embora, né? Irmão, ó, nós vamos embora, vamos deixar você ir. Você tranca a igreja na hora de sair. Ou então, tá na hora de ir. Vai chegar um tempo em que tu vai perder compromisso porque tu entrou pro quarto para orar e perdeu a hora. Amém? Por quê? Porque tudo é questão de hábito. Verso 18. Diz assim: em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E esse em tudo dei graças entra a questão de que em oração você vai agradecer. Mas aqui não fala apenas de você em oração agradecer a Deus. Mas aqui também fala sobre você ter um espírito grato. De você, assim como eu preguei semana passada, de você estar sempre alegre, apesar das circunstâncias. O em tudo dai graças também tem esse sentido de que, independente das circunstâncias, você tem um coração que é grato ao Senhor. E a vontade de Deus é que em tudo nós demos graças. Irmãos, nós temos motivos para viver constantemente de forma a sermos pessoas gratas a Deus. Nós temos motivos. Nós temos motivos para ser pessoas gratas, ainda que estejam acontecendo coisas que elas específicas nós não temos motivo para agradecer. Eu poderia essa semana enumerar para vocês os motivos que eu teria para poder reclamar. Mas eu até brinquei com esse mecânico quando ele na sexta-feira falou que não ia dar tempo de arrumar o carro. Eu falei com ele, meu irmão, eu não posso nem reclamar. Domingo eu prego sobre em tudo dar graças. Então eu não posso, eu vou dar graças ao Senhor. Ele sabe o que faz, Ele conhece minhas necessidades, Ele sabe o que vai me acarretar, ficar uma semana sem trabalhar. Então eu vou ser grato ao Senhor pelo que Ele tem feito e pelo que Ele vai fazer, eu tenho certeza, irmãos. Semana passada eu dei os motivos pelo qual a gente tem para ser alegre. E eu poderia dizer, repetir os mesmos motivos pelo qual a gente tem para ser grato. Quem Deus é, o fato dele ter nos salvado, o fato dele ter nos dado o Espírito Santo. Então, esses motivos também nós temos para sermos gratos ao Senhor, mas eu quero falar de um que talvez quando a gente se trata de ser grato é o que mais nos pega. Que é o como eu vou ser grato em meio a tanto problema que eu estou passando. Como eu vou ser grato? Como que eu vou estar feliz, estar rindo e agradecendo a Deus se eu tenho esse motivo para reclamar? Se no meu período de oração eu tenho apresentado ao Senhor esse motivo. E aqui, meus irmãos, para mim uma das principais razões, para citar apenas uma, é que o Deus que nós servimos, Ele é soberano. E nós precisamos nos lembrar disso. O que eu quero dizer com isso? Paulo diz em Romanos capítulo 8, verso 28, que o Deus que nós servimos faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. E quando diz todas as coisas, é o quê? Todas as coisas, as boas e as ruins. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com os seus propósitos. E isso é motivo que nós temos para agradecer, para sermos gratos. Porque se nós tivermos isso no nosso coração, seja nos momentos bons ou nos acontecimentos bons, seja nos maus, nós vamos agradecer ao Senhor. Por quê? Porque a nossa gratidão está firmada num Deus
que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. E que a gente não pode agora entender, mas que pela fé eu sou grato, porque ainda que eu não entenda agora, eu sei que Ele vai transformar isso em bem. Eu sei que Ele vai fazer com que o mal que está me acontecendo vai se transformar em bem e vai contribuir para o meu crescimento. Então, quando a gente para lembrar o nosso coração dessa perspectiva, a gente agradece, a gente mantém um coração grato ao Senhor. Paulo, em Romanos 11, ele diz que como insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos, que a profundidade da riqueza e da sabedoria de Deus, ela é profunda. Então nós não entendemos, não compreendemos a forma de Deus fazer as coisas, mas podemos ter certeza que o Deus que nós servimos é um Deus que vai fazer com que até isso se transforme em bem, contribua para o nosso bem. De que é um Deus que a Bíblia diz que a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Ainda que ele não faça do jeito que a gente gostaria que fizesse, e raramente ele faz do jeito que gostaríamos que fizéssemos. Voltando àquele exemplo de Naamã, Deus não respondeu do jeito que ele queria, do jeito que ele imaginou na cabeça dele. Naamã, a forma como Deus tratou com ele foi do jeito oposto, porque ao invés de Deus fazer do jeito que ele queria, talvez fazer fogo cair do céu, vir um vento tomar o corpo dele e tal, Deus mandou ele mergulhar 7 vezes num rio imundo da época. E ele ainda diz isso, não poderia ser no outro lá, que pelo menos é limpinho, está mandando nesse. Mas qual que é o fim da história de Naamã, meus irmãos? Ele foi curado. Então, às vezes, nós não entendemos o caminho e podemos não compreender o caminho. Assim como aquela criança, o Nicolas, quando eu tenho que dar remédio para ele, ele acha que eu sou o pior pai do mundo. Mas ele não entende. Mas quando ele estiver na minha idade, ele vai olhar para trás e ele vai saber que todas as vezes que eu dei o remédio para ele, a força, foi para quê, irmãos? Foi para o bem dele. Quando fica doente que tem que ir no São Vicente tomar injeção na bunda, então... Como é difícil uma criança entender como que uma injeção no bumbum vai fazer bem. Mas a gente sabe que faz bem. Amém? Então com Deus é a mesma coisa, irmãos. E 2 histórias que para mim ilustram isso. É a história de Jó. Que Jó se manteve grato ao Senhor e fiel ao Senhor. Jó, quando ele perde tudo, o que ele diz? Deus me deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Ao invés de Jó focar no fato de que Deus deixou ele perder tudo, ele lembrou que, na verdade, o que ele perdeu foi Deus quem deu. Então ele falou, foi Deus que me deu. Deus me deu bem e eu fiquei feliz, por que eu não vou agradecer? Sendo que agora ele está permitindo. E Jó não entendeu, ele questionou o Senhor, ele pediu o Senhor para explicar. Deus não explicou e ainda assim ele se manteve fiel. A história de José também me fala muito sobre isso. Porque é fácil a gente ler o capítulo 45 e José dizendo assim, não se preocupem, meus irmãos, vocês estão perdoados, porque vocês tentaram fazer o mal a mim, mas Deus se transformou em bem. É fácil a gente ler o capítulo 45 e falar, nossa, que José é homem de fé. Mas você não estava com José durante todo o processo que ele passou. Quando aconteceu a primeira prisão, quando ele se tocou que os irmãos tinham vendido ele como escravo, quando teve a primeira prisão, quando estava tudo indo bem, do nada tudo volta de novo na casa de Potifar e ele vai preso. Irmãos, a gente não sabe o que é ter passado pelo processo. Agora, durante todo o processo, ele confiou num Deus que tinha dado para ele um sonho lá atrás. E o sonho, na verdade, foi uma promessa. E ele viu no final aquilo se concretizar. Por mais que os caminhos até chegar aquilo não foi bem. Irmãos, o Deus que nós servimos é o mesmo Deus de Jó e o mesmo Deus de José. Se Deus estava no controle da vida de Jó e fez com que tudo que ele passou se transformasse em bem, porque no final o que é que Jó diz? Antes eu te conheci de ouvir falar e agora os meus olhos te veem. Foi melhor, ele saiu melhor. José é a mesma coisa. O que eu achei que vocês tinham feito como mal, Deus transformou em bem. Irmãos, o Deus que nós cremos é o mesmo, ou você não acredita que é o mesmo? Se ele fez isso na vida desses homens e deixou escrito, é para a gente agora, se ainda mais... Irmão, deixa eu dizer, José não tinha a Bíblia para ler, ele tinha um sonho que Deus deu para ele. Nós temos o sonho de José, a história de José, a história de Jó. Quantas histórias nós temos na Bíblia para ler, acreditar que é o mesmo Deus e entender? Não, Deus está no controle. Deixa eu dizer, a principal delas,
Deus fez com que a morte do seu filho se transformasse em bem para nós. Se Ele fez com que a morte do filho se tornasse um bem para a nossa vida, que é a nossa salvação, o que mais na minha e na sua vida, por pior que pareça, Deus não pode transformar em bem, meus irmãos? Por isso que quando a gente põe o coração nisso, a gente entende que temos motivos para ser gratos. Por isso que o verso continua dizendo, porque essa é a vontade de Deus para nós. Está aqui outra coisa que, se eu falasse com você sem citar o texto, você ficaria bravo comigo. Pastor, está acontecendo isso. Em tudo dei graças, porque essa é a vontade de Deus para sua vida. Pastor, você está mandando eu agradecer a Deus no meio dos meus problemas? Porque o próprio Deus diz isso, meus irmãos. Amém? Você não é grato pelo que está acontecendo em si. Meu carro estragou, está uma semana estragada, eu vou agradecer, obrigado pelo carro estragado. Não. Eu vou ser grato a Deus porque Ele é um Deus que está sob o controle dessa história. Amém? É assim. E ele termina dizendo, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, aqui está o fundamento de todas as coisas. Em Cristo Jesus faz toda a diferença. Porque nos lembra que Cristo é o motivo pelo qual nós temos para ser alegre, para orar e para ser grato. Tudo que nós fazemos é em Cristo Jesus e por causa de Cristo Jesus. Por causa de Cristo Jesus, nós agora somos filhos de Deus e estamos em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus nós temos acesso a Deus Pai. É por causa de Cristo Jesus e porque oramos no nome dele, que nós temos certeza que as nossas orações vão ser ouvidas. Por mais que a gente não arrepie, ou que tenhamos a sensação de que não está passando o teto. Mas você não tem que se apegar à sua sensação, você tem que apegar ao que a palavra diz. E a palavra diz que em Cristo, no nome de Cristo, Deus sempre ouve as nossas orações. É por causa do que Cristo fez que nós temos acesso ao Pai. É por causa do que Cristo fez que nós sabemos que Ele vai responder às nossas orações. E vai responder da melhor forma. É por causa de Cristo morto na cruz, que, como eu acabei de dizer, nós podemos e devemos ter certeza de que todas as coisas vão contribuir para o nosso bem. Porque se esse Deus foi capaz de dar, irmãos, em primeiro lugar, Ele deu o seu Filho por mim e por você. Então, como que eu não vou confiar num Deus que foi capaz de dar o seu único Filho por mim? E, em segundo lugar, Ele deu o seu Filho para morrer por mim e por você. E Ele fez com que a morte do Filho se transformasse em bem para mim. Como eu não vou confiar num Deus desse? Como eu vou, por um momento, achar que as coisas menores dessa vida não vão, Ele não tem a capacidade de fazer, ou que já não esteja no plano soberano dele, de fazer com que lá na frente isso se transforme em bem. Então, irmãos, em Cristo Jesus muda tudo, porque a cruz é a nossa referência máxima. A cruz explica tudo, a cruz justifica tudo. Porque qual de nós olha para a crucificação de Jesus e diz que Deus fez isso porque ele era mau, ou porque Deus permitiu isso porque era mau? Não! Quando a gente olha para a cruz, a gente canta sobre a cruz. O Evangelho é a palavra da cruz, como Paulo diz. A pregação dos apóstolos era a pregação do Cristo crucificado. Por quê? Porque a gente não olha para o Cristo crucificado e diz, Deus deixou fazer isso porque ele é mau. Deus fez isso, crucificou o seu próprio filho porque ele é um Deus mau. Não! A gente, quando lembra do Cristo crucificado, a gente lembra como que Deus é amor, como que Deus é bom, como que Deus é soberano, porque Ele deu o seu Filho à morte. E quando Satanás e o inferno inteiro achou que tinha vencido, na verdade aí é que foi a maior das vitórias, que foi o Cristo crucificado. Então, irmãos, como que eu vou duvidar? Como que eu não vou descansar nos braços desse Deus? Como que por um momento eu não vou continuar grato? Ou vou duvidar de que as coisas muito menores que nos acontecem hoje, Deus não vai transformar em bem na nossa vida? Amém. Então, orem sem cessar e sejam gratos.
sempre gratos. Vamos orar? Fique de pé, vamos orar. Por isso que, meus irmãos, aprenda a orar. Amém? Aprenda a orar. Se você quiser, eu te mando meu esboço, mas eu tenho certeza que tem vídeos no YouTube, tem várias coisas que você pode desenvolver e estudar em casa mais sobre a oração, para que você aprenda a orar. Comece pequeno, comece devagar. Ninguém começa na academia pegando 100 quilos, começa? Aquele pessoal que até faz competição de levantar o negócio, ninguém começa. Todo mundo começa o quê? Pequeno. Então comece 15 minutos, se você não ora nada, 15 minutos, meia hora, e vai crescendo. Amém? Daqui a pouco você vai ser aquele que mais ora na igreja, mas não para se exaltar também, mas é porque você já acostumou nessa academia que é a oração. E assim como a academia faz bem para o seu corpo, a oração faz bem para a sua alma. Porque ainda que ela não mude a situação em si, mas ela vai sempre mudar você. E esse é o propósito maior da oração. Não é nem sempre mudar as circunstâncias, mas é mudar o seu coração em relação a Deus. E eu digo que até a oração vai te ajudar a ser grato. Assim como a gratidão é um dos motivos que você deve orar. Pai, nós te louvamos por essa manhã, pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque tu és um Deus misericordioso, compassivo, bondoso, e de que a tua palavra em Romanos 8 diz que o Senhor sabe que às vezes nós não sabemos orar, de que às vezes oramos ainda, Pai, como uma criança, como o meu filho que ainda está aprendendo a falar. Assim somos nós às vezes em oração, às vezes ainda não sabemos ou precisamos aprender a orar, mas tu és um Deus tão misericordioso que o Senhor tem misericórdia de nós, o Senhor tem paciência conosco, o Senhor é um Deus que nos aguarda e espera e nos encoraja a continuar aprendendo a orar. Portanto, nos ensine a orar, nos ensine a orar e nos ajude, Senhor, a termos um coração sempre grato ao Senhor, descansando e confiando nos braços daquele que é soberano sobre todas as coisas. Que nós podemos crer e ter certeza de que o Senhor faz e fará com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Porque até quando o Senhor permite que coisas ruins nos aconteçam, que saiam fora do nosso planejado, não é porque falta amor ou porque o Senhor não é bom, mas é justamente porque o Senhor é bom e é amoroso e que às vezes quer nos ensinar por meio das coisas que não acontecem. O Senhor ensina o nosso coração a orar sempre e a sermos gratos na glória do Senhor. Você que é batizado, queria que 2 irmãos ajudassem aqui a servir os irmãos no local mesmo. Nós vamos celebrar a ceia neste momento. E eu acho que, como eu disse, os irmãos podem ficar no lugar, que a ceia vai ser levada até você. Mais uma pessoa ajuda a irmã aqui. A irmã vai levar o suco, o cálice, e o outro irmão leva o pão.